Olá, meu nome é Jaqueline França, eu sou psicóloga e eu trabalho há 10 anos com pessoas dentro do espectro do autismo, né? Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos, utilizando a metodologia da Inspirados pelo Autismo. Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre duas características principais do processamento de pessoas dentro do espectro do autismo, que é a necessidade de controle e previsibilidade. Essa é uma necessidade que todos nós temos, então para a gente se sentir confortável em relação às pessoas e o ambiente, a gente precisa ter controle e previsibilidade, né? Para eu lidar com o ambiente, eu preciso ter o mínimo de controle, para eu ficar mais tranquila e não ficar tão ansiosa, né? Na interação social, por exemplo, para eu lidar com pessoas, eu preciso, para ficar mais tranquila, ter um pouquinho mais de controle e previsibilidade. O que é previsibilidade? É eu saber mais ou menos como que as coisas vão acontecer. Eu saber mais ou menos o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois da manhã. Eu saber mais ou menos o que eu tô comendo, o que é isso, né? O que eu vou comer, né? É ter essas informações que vão me localizar no ambiente, que vão me localizar na interação. Quando eu tô conversando com alguém, eu preciso ter um pouco mais de controle e previsibilidade em relação a essa interação. Nós, pessoas que não estamos dentro do espectro do autismo, conseguimos fazer isso e até lidar com um certo nível de falta de controle e previsibilidade. Pessoas dentro do espectro do autismo, elas sentem uma necessidade, elas precisam de muita previsibilidade. E aí a gente tem a questão do controle também, né? Eu, por exemplo, para eu pegar essa caneta, meu cérebro se organiza, né? Ele faz o planejamento, né? Eu visualizo como que faz e eu consigo executar, eu consigo colocar a minha mão e pegar a caneta. Isso porque eu tenho controle do meu corpo. Pessoas dentro do espectro do autismo, elas estão lidando com uma disfunção sensorial, que faz com que elas não consigam ter controle do corpo delas. Então, elas já têm uma falta de controle que é inata pelo fato da condição dela, que é estar dentro do espectro do autismo, tá? Logo mais eu vou estar mostrando para você como que é a esfera de controle e previsibilidade no autismo. Vamos lá. Então aqui a gente tem a esfera de controle e previsibilidade no autismo, tá? Então vamos imaginar que aqui essa parte vermelha da esfera, essa parte vermelha da esfera, ela é as pessoas com autismo, né? E as pessoas com autismo, elas apresentam uma característica que é a disfunção sensorial. Isso significa que ela tem os órgãos do sentido, né? Que o cérebro registra as informações desses órgãos do sentido de uma forma diferente. Geralmente ele registra de uma forma com hiporresponsividade, eu tenho um alto registro, ou hiperresponsividade, tem um alto registro, ou hiporresponsividade, tem um baixo registro no corpo. Então pode ser que a sua criança dentro do espectro do autismo, ela seja hiperreativa no auditivo, por exemplo. Então ela escute os barulhos com uma intensidade maior, né? No órgão do sentido tátil, talvez a forma como ela toque os objetos, né? Quando ela toca um objeto, talvez o cérebro registre de uma forma muito intensa e pode ser que o cérebro não registre aquele toque dela nos objetos, no corpo das pessoas, né? Nas coisas do ambiente. Então, de uma forma geral, essa pessoa dentro do espectro do autismo, ela não tem muito controle sobre o corpo dela, sobre como o corpo dela vai reagir em um determinado ambiente, como o corpo dela vai reagir a determinado alimento que ela ingere, como o corpo dela vai reagir quando ela estiver em contato com pessoas e na manipulação de objetos. A gente tem também uma questão gastrointestinal, imunológica e metabólica, que faz com que essa pessoa aqui, ela não tenha muito controle sobre o corpo dela e não tenha muita previsibilidade também. Então, pessoas dentro do espectro do autismo, elas já vivem essa condição de não ter controle e previsibilidade por conta de ter um organismo, né, que tem uma disfunção sensorial, que tem uma disfunção gastrointestinal, imunológica e metabólica, tá? Depois a gente tem aqui na parte amarela da esfera os objetos e os ambientes. Então você vai observar que essa pessoa que está tentando lidar
com toda essa falta de previsibilidade, falta de controle, ela vai também buscar nos objetos e no ambiente controle e previsibilidade. Então, você vai observar em pessoas dentro do espectro do autismo uma manipulação repetitiva dos objetos, uma fascinação por partes dos objetos ou por determinados movimentos, né? Que a gente fala de hiperfoco. Né? E aí a gente tem uma característica aqui que é pessoas dentro do espectro do autismo. Elas vão ter uma facilidade maior de lidar com objetos, né? E muito pouco interesse em lidar com pessoas, né? E essa característica, ela vai, né, juntamente com essa necessidade de previsibilidade e controle. É muito mais fácil a gente conseguir controle e previsibilidade em relação aos objetos e os ambientes do que com pessoas. Pessoas são totalmente imprevisíveis e você não tem controle sobre as reações das pessoas, né? E aqui na parte verde da esfera a gente tem família e pessoas conhecidas, né? Então, quando essa pessoa dentro do espectro do autismo já está lidando com a falta de controle e previsibilidade do corpo dela, a forma dela usar os objetos também é para buscar controle e previsibilidade, ela vai ter uma facilidade maior em lidar com pessoas responsivas. O que significam pessoas responsivas? São pessoas que são mais fáceis de interagir, porque são pessoas um pouco mais previsíveis, são pessoas que utilizam algumas técnicas responsivas em que elas dão mais previsibilidade para a pessoa com autismo, ela dá mais controle para a pessoa com autismo, e aí ela se torna uma pessoa mais fácil de interagir. Nós precisamos, no início do desenvolvimento da criança, ser essas pessoas aqui para ajudar ela a lidar com essa outra parte da esfera aqui, que é a esfera azul, né? Que é a escola, a igreja, shopping, comunidade. Aqui a gente está lidando, né, com uma esfera onde essa criança vai ter que lidar com pessoas diretivas, né? E o que é diretividade? Na diretividade, a pessoa, ela não dá, o adulto que está lidando com a criança, ele não dá tanto controle para a criança, ele não dá tanta previsibilidade, né? Então, na escola, por exemplo, a criança não tem controle na escola, ela tem que fazer as coisas em outros horários, que às vezes são horários que não são avisados. Então, às vezes ela não sabia que, por exemplo, tinha que sair da aula de matemática e aí vai ter português, ela não sabia disso, mudou o horário, ou intervalo. O intervalo é muito imprevisível, muitas pessoas andando, é cheiro, é som, é muito estímulo auditivo, é muito bombardeio sensorial, né? Para essa criança fica um pouquinho mais difícil lidar com esse ambiente, né? Que não tem previsibilidade, não tem controle, né? E aqui essa pessoa vai precisar lidar com pessoas mais diretivas, né? Então, o que acontece? Cada vez que essa pessoa aqui dentro do espectro do autismo avança do centro da esfera para a periferia da esfera, significa que ela está perdendo previsibilidade e ela está perdendo o controle do corpo dela. Então, imagina, ela já não tem muito controle da situação do corpo dela. Cada vez que ela vai lidando, né, indo para a periferia da esfera, para lidar com pessoas na escola, para lidar com pessoas na igreja, no shopping, comunidade, ela perde controle. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que ela perde controle, ela vai utilizar alguns comportamentos para obter controle e previsibilidade. E aí é que está alguns sintomas, alguns sinais e algumas características comportamentais das pessoas dentro do espectro do autismo, que na verdade é uma manifestação dessa busca dela por controle e previsibilidade, né? Então a gente vai perceber que as pessoas dentro do espectro do autismo, elas buscam controle nos objetos como, né? Elas se envolvem em atividades e movimentos repetitivos, né? Então você vai ver muito isso. Pessoas dentro do espectro do autismo, elas ficam movimentando determinados brinquedos e determinados objetos do mesmo jeito, elas manipulam do mesmo jeito e de forma repetitiva, e elas podem ficar lá horas fazendo aquilo. Então a gente tem crianças que gostam de abrir e fechar, colocar um objeto pequeno dentro de um objeto grande, brincar com potinhos, né? Elas ficam manipulando às vezes parte
do corpo delas, né? Então elas vão se envolver em algumas atividades e movimentos repetitivos, que muitas pessoas falam que elas são movimentos sem função, mas na verdade a gente sabe que tem uma função para a criança, que ela está buscando controle e previsibilidade que ela não tem, né? A outra característica é fixar em rotinas e rituais. Então você vai ver a pessoa dentro do espectro do autismo com uma necessidade muito grande de ter um controle, uma previsibilidade da sua rotina. Então elas se fixam em formas de fazer as coisas, em rituais, né? Tem que fazer primeiro aquilo, primeiro, segundo, terceiro, elas têm ordem, elas se fixam a rotina de uma forma que elas podem apresentar comportamentos indesejados quando elas mudam alguma rotina. Por exemplo, já está acostumada a ir para terapia de manhã e na escola de tarde. Aí agora na época da pandemia não tem mais terapia, não tem mais escola, ela fica em casa. Então a gente viu muitas pessoas dentro do espectro do autismo terem muitas dificuldades agora nesse momento de pandemia por conta de que a rotina que elas estavam acostumadas, né, os rituais que elas já estavam acostumadas a fazer, que davam controle e previsibilidade para elas, simplesmente desapareceram. E aí elas tiveram que encontrar outras formas para ter controle e previsibilidade. E aí é que está a tendência das nossas crianças a apresentarem mais atividades e movimentos repetitivos, ou até o isolamento social como uma forma de ter mais controle e previsibilidade. Né? Então a gente tem aqui uma característica que é: interessam-se por sistemas previsíveis. Então você vai ver que essas pessoas dentro do espectro do autismo, elas tendem a se engajar em atividades que contemplem sistemas previsíveis. Por exemplo, elas já fizeram ela fez uma pergunta para você e ela fica fazendo a mesma pergunta, elas ficam repetindo, né? Elas ficam previsíveis, elas falam sobre os mesmos assuntos, né? Você vai ver um interesse por formas geométricas, de ficar nomeando coisas, números, letras, né? Sistemas previsíveis, movimentos que giram também, ou movimentos, por exemplo, se eu colocar essa caneta aqui e jogar, eu sei que ela cai, né? E aí eu começo a fazer isso simplesmente pelo prazer de ver a caneta cair. Isso é previsível para mim, né? Se eu colocar a caneta aqui, ela cai. Então isso é um sistema previsível, que é a tendência de pessoas dentro do espectro do autismo se apegarem mais por conta do fato delas terem perdido controle e previsibilidade, né? As pessoas dentro do espectro do autismo, elas também buscam controle e previsibilidade nas pessoas, né? Então a tendência é elas se isolarem socialmente. Lembra que eu falei para vocês que é muito difícil para pessoas dentro do espectro lidar com pessoas, né? Que objetos é mais fácil de controlar. Você tem mais previsibilidade em relação aos objetos, mas a pessoas não, é mais complicado controlar e ter previsibilidade em relação às pessoas. Então essa criança que quando ela perdeu previsibilidade, perdeu controle, ela terá uma tendência ao isolamento social, né? Em relação às pessoas, elas vão insistir em interações com as pessoas roteirizadas e rígidas. Elas até vão aceitar brincar, ou elas vão aceitar a participação de um adulto na brincadeira delas, mas tem que ser exatamente do jeito que elas querem, né? Talvez elas não vão permitir que vocês manipulem os mesmos brinquedinhos que elas estão usando no momento. Elas até permitem que você esteja ali, mas você não pode mudar nada na brincadeira. Você não pode pegar os objetos. Ou se você pegar os objetos, você tem que fazer o movimento exatamente do jeito que elas querem. Então elas aceitam a interação social com você, mas essa interação ela é roteirizada, tem um script que você tem que seguir aquele script. Uma outra forma da pessoa com autismo é buscar controle e previsibilidade. Ela vai tentar provocar reações previsíveis nas pessoas. Então, se o seu filho compreender, entender que quando ele joga o brinquedo no chão, você corre desesperada, você chama ele, você briga com ele, você dá atenção, você está dando reação previsível. O seu filho já sabe que toda vez que ele joga o brinquedo, você vem e fala com ele, você dá atenção para ele. Então, como ele está buscando controlar as pessoas, né, e ter previsibilidade, ele vai ficar jogando o brinquedo para ver você
vir até ele e falar com ele. Aí a gente tem alguns comportamentos que a gente chama de indesejáveis. As crianças descobrem quais são os comportamentos que ela pode fazer para ter a reação do papai, reação da mamãe. É claro que essa reação ela não é uma reação positiva, né? Não é uma atenção positiva, mas nesse caso ela sana essa necessidade da criança que é de ter controle e previsibilidade. Uma outra forma de pessoas dentro do espectro ter controle é sobre o corpo dela, né? O que ela vai fazer? Ela vai fazer movimentos motores grossos e movimentos finos repetitivos, né? Então aqui a gente tem fazer circuito, correr de um lado para o outro, fazer movimentos com o corpo, né? A gente tem aqui os de motricidade fina também, às vezes eles ficam mexendo os dedinhos de forma específicas, né? Mexendo com pecinhas pequenas, né? Eles têm uma tendência a ficar brincando com coisinhas pequenas, com alguns movimentos finos. Pular, fazer flap com as mãos, que é balançar a mão, balançar o corpo. A gente tem também as repetições verbais, que são as ecolalias, né? A gente tem a ecolalia tardia, a ecolalia imediata, né? A ecolalia tardia são umas coisas que a criança escutou tem uma semana ou um dia atrás, e aí ela fica repetindo aquilo. As ecolalias verbais imediatas é quando você fala algo para a criança e ela repete aquilo que você falou, né? Então tem crianças que em determinado momento, quando elas estão muito buscando controle e previsibilidade sobre o corpo delas, elas às vezes repetem até a sua gargalhada, né? Ou a sua respiração. Se você respirar de uma forma com um barulhinho mais alto, elas até repetem a respiração, né? Outra forma que a gente tem da criança buscar previsibilidade e controle é a busca por experiências sensoriais no corpinho dela, né? Então, por exemplo, tem crianças que elas podem dar alguns soquinhos no corpinho dela, né? Isso dá mais controle, né? Crianças que pulam, que batem em partes do corpo para ela sentir onde que tá essas partes do corpo, é uma necessidade de ter controle e previsibilidade, né? A Temple Garden fala no livro dela, Uma Menina Estranha, e no filme também ela fala sobre isso, de que quando ela entrava na máquina do abraço que ela criou, ela tinha muita dificuldade de abraçar pessoas, de conseguir lidar com a falta de controle e previsibilidade que é o abraço das pessoas, porque ela não tinha controle sobre a força com que a pessoa iria abraçar ela, como que a pessoa iria apertar. A temperatura do corpo das pessoas era diferente, a respiração das pessoas era diferente, porque ela escutava, ela sentia. Então era muito difícil para ela conseguir ter contato físico com as pessoas através do abraço. E aí ela criou a máquina do abraço, que era uma máquina, né, era um objeto que ela entrava nele e ela conseguia nessa máquina ter controle do quanto a máquina iria apertar o corpo dela. E que aquela busca sensorial, que a gente fala proprioceptiva, ajudava ela a acalmar mais, a ter mais controle sobre o corpo dela, a sentir onde estava o corpo dela no espaço, né? Então a gente vai observar crianças dentro do espectro do autismo que quando elas perdem controle e previsibilidade, elas vão buscar mais experiências sensoriais também, né? Então o que a gente tem? Hoje, nessa situação que a gente tem de pandemia, essa criança que já tinha que lidar com o corpinho dela, com a falta de controle e previsibilidade, né? Tá tendo que lidar com total perca de controle. Ela perdeu o controle, ela perdeu previsibilidade. E aí o que a gente viu? Quando perde controle e previsibilidade, aumenta a presença desses comportamentos aqui. Então nós temos agora crianças que estão apresentando muito mais comportamentos repetitivos de isolamento. Elas estão fixadas em rotinas, em coisas específicas, objetos que não largam de jeito nenhum, né? A desenhos repetitivos, então elas estão se apegando mais a sistemas previsíveis, elas estão ficando mais rígidas no brincar e na manipulação dos objetos. Em relação às pessoas, elas estão protestando mais, elas estão se isolando mais, elas estão testando mais, elas estão apresentando mais comportamentos indesejáveis para ter as reações das pessoas. Então, se ela sabe que você arrumou a sala, guardou os brinquedos, ela vai lá e bagunça os brinquedos olhando para você para ter a sua reação previsível. A criança sabe que não pode fazer xixi no chão, ela vai lá e faz xixi e ela olha para você para ver a sua reação previsível. Em relação ao corpo dela, a gente
está vendo um aumento, né, dos movimentos, né, repetitivos da criança, flap, ponta dos pés, ficar pulando, fazendo circuito, andar de um lado para o outro, passando os objetos no campo visual para olhar por várias perspectivas. A gente está vendo uma busca sensorial muito grande nas crianças, busca por água, busca por... elas estão mais desreguladas, né? Porque esse corpo não está conseguindo se organizar sensorialmente, né? E aí aqui eu gosto de terminar essa fala falando do paradoxo do controle, né? Porque a tendência é quando a gente está diante dessa criança aqui que está desorganizada e que está fazendo esses comportamentos aqui para buscar controle e previsibilidade, a nossa tendência é ficar rígidos em relação ao comportamento da criança, né? E na verdade aqui a gente vai falar do contrário, né? Quanto mais controle a gente dá para a criança, menos controle ela vai precisar. Então, quando a gente percebe que essa criança tá buscando controle e previsibilidade, é porque ela tá tentando se organizar, ela tá tentando cuidar do corpinho dela. O cérebro não tá dando conta de tanta mudança, de tanta imprevisibilidade, de tanta falta de controle, e ela começa a buscar. E aí o que a gente faz? Né, para ajudar ela a não precisar buscar através de comportamentos indesejados, a gente vai dar controle para ela, né? E aí existem algumas estratégias que eu quero compartilhar com vocês de que como a gente pode dar controle para nossa criança de forma que ela não precise ficar obtendo, né, controle e previsibilidade ou buscando controle e previsibilidade com esses comportamentos aqui, ok?